Também galera, pelo meu YouTube, a gente vai mais vídeo aqui no Prosa Cientista. Eu sou o Rex, aprendedor aqui do canal, e hoje estamos voltando para nossa programação normal para podermos fazer esse vídeo de avaliação de Fernando Diniz, né? Uma avaliação de 15 dias, de 15 rodadas do Campeonato Brasileiro. Eu fiz essa avaliação quando o Diniz tinha 5 rodadas de Campeonato Brasileiro, foi uma avaliação média para positiva, onde o time mostrava evolução. E aí eu pude dar essa avaliação média para positiva, né, do trabalho do Diniz. Hoje a gente vai fazer uma avaliação dessa continuidade, da rodada 7 até a rodada 15, considerando também alguns jogos da Copa do Brasil e os jogos da Sul-Americana. Vamos retomar e tentar ver como é que foi o trabalho do Diniz nos últimos 6, 7 jogos. E se essa avaliação também é média para positiva ou média para negativa, tá bom? Bom, vamos começar mostrando a minha tela. Legal, eu tô aqui no SofaScore mostrando o Santos, né? Esse aqui é o Santos, pra quem não conhece. Espero que vocês conheçam, que vocês estão no canal dele, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os 10 últimos jogos do Santos estão aqui. Então seria da rodada 15 a rodada 5, né? Mais ou menos onde a gente parou. E vamos fazer a avaliação, né? De jogadores e tudo mais. Bom, vamos lá. Começamos avaliando a tabela do Brasileiro. O Santos, nessa rodada, ele tem 15 jogos. 5 vitórias, 5 derrotas e 5 empates, né? Wins, Browns e loses, pra quem não fala inglês. São 16 gols dentro e 16 gols fora. Perdeu 2 das últimas 5 partidas, empatou 2 e ganhou somente uma. Tem 20 pontos hoje. Mais uma vitória, ele vai poder ficar naquele linear ali que pra primeira turno, mostra no primeiro turno de um time que provavelmente não vai ser rebaixado, tá? Então a gente tem esse cenário aí, que é um cenário razoável, mas que a gente pode se preocupar quando a gente pega um outro cenário. Vamos lá. Como é que seria esse time em casa? Esse time em casa teria tido 8 jogos já, sendo eles 4 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. 9 gols feitos e 3 tomados. 15 pontos foram somados em casa. Bacana, né? Resultado em casa é bacana. Tem 2 vitórias nos últimos 5 jogos, 2 empates e apenas uma derrota nos últimos 5 jogos. Agora, e se a gente pegar esse cenário para partidas fora de casa? Pegando para partida fora de casa, o Santos estaria na beira do rebaixamento. Apenas 5 pontos, tendo nas últimas 5 rodadas 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. O Santos teve uma vitória, que foi aquela na Chapecoense, última colocada, 2 empates e 4 derrotas. Então em 7 partidas do Santos foi muito, muito mal, né? Basicamente é quase a mesma resultado que em casa. Então enquanto em casa o Santos teve 4 vitórias e 3 empates, o Santos fora teve 2 empates e 4 derrotas. Falta um jogo, né? Se o Santos for empatar de novo, vai ter o mesmo rendimento em casa, o mesmo rendimento fora. O que mostra a situação de equilíbrio que a gente está vendo aqui, né? 15 partidas, 5 empates, 5 derrotas e 5 vitórias, tá? Então é uma campanha extremamente, média. Uma campanha extremamente mediana. Então se a gente pegasse o vídeo por aqui e encerrasse aqui, a gente poderia falar que o Santos está numa campanha mediana, tá? Então eu acho que a nota final pro Diniz, se a gente fosse dar por esse brasileiro, vamos falar que o brasileiro acabasse agora, seria uma nota 5. Mediano, exatamente um meio, médio. Nem um pouquinho para mais, nem um pouquinho para menos. Mas a gente tem que avaliar um pouco mais de coisas. Vamos lá. Nas últimas 10 partidas o Santos ganhou 4, perdeu 3 e empatou 3. O que mostraria um bom rendimento, mas se a gente cortar as 7 últimas partidas, muda um pouco as coisas. O Santos nas últimas 7 empatou 3, perdeu 2 e ganhou 2. Porém, sobre quem foi as vitórias? Nas últimas 7 foi sobre Juazeirense e Chapecoense. Perdeu para o Atlético Goianiense, empatou com o Corinthians com um gostinho de derrota e perdeu para Juazeirense. Então, são resultados bem desfavoráveis, além que o Independente mesmo empatou, mas empatou quase perdendo, né? Então, a gente tem uma série de jogos que foram bem difíceis e que o Santos saiu mal, mas bem mal mesmo. Sendo que aqui eram 4 jogos que o Santos deveria ter ido bem e perdeu 2 dos 4 jogos que deveria ter ido bem. Então, acaba que, né, não deveria ter acontecido isso. Bom, mas a gente vai poder revogar isso, falar, beleza, o Santos ainda ganhou mais, não, então ainda dá pra falar que é mediano. Mas a gente vai chegar para os melhores jogadores. Se a gente avaliar os melhores jogadores, a gente tem o João Paulo como o melhor jogador do Santos hoje. Isso aqui você tá falando da Sul-Americana, tá? Então vamos a gente colocar no Paulista, vai mudar. Mas se a gente colocar na Libertadores, a gente... na Libertadores não, né? No Brasileirão, a gente muda para o Giamota em primeiro lugar. O Dion aparece aqui em sexto.
Mas isso aqui acontece porque o João Paulo só aparece em oitavo por um 6,98 que eu mesmo não entendo. Então na competição mais importante que a gente está defendendo, o principal é o João Paulo, que é o goleiro. O segundo é o Moraes, que só jogou um jogo, se não me engano, no Sul-Americana. O Caio Jorge nem no Santos está mais. O Felipe Jonathan, que era para ser um dos melhores jogadores mesmo, tá jogando mal. Camacho tá em campo. O Pará nem joga mais titular. Luiz Felipe, Madison, Alisson também não está mais no Santos. Ou seja, desses aqui, quem é titular hoje absoluto do Santos é apenas o João Paulo, o Camacho, o Luiz Felipe e o Marcos Guilherme. Dos 10 principais nossos da Sul-Americana. Ou seja, a gente não vem com jogadores em alta e muitos que estavam em alta já saíram do Santos. Mas, por fim, a gente tem que avaliar um outro ponto que é muito importante. São os jogos. Vou pegar eles aqui pra vocês. O primeiro a gente começa com Santos e Independente. Uma vitória de 1-0 do Santos. Esse jogo foi um jogo em que o Santos foi bem? Foi. O Santos realmente dominou a partida. Foi um jogo que o Santos jogou bem. Um jogo que o Santos mereceu ganhar. E o jogo que o Santos ganhou jogando. Foi um jogo bacana. E ganhou, se não me engano, com um gol inclusive do Caio Jorge. Né? Um jogo que o Santos estava bem. Jogou bem, não deixou eles atacarem. Eu acho que foi a última partida que a gente viu isso do Santos. Depois a gente vai para, de novo, brasileiro. Brasileiro, o Santos empatou com o Red Bull sul-americano, com o Red Bull. E cara, bacana. Foi um empate bom, porém já não estava convencendo tanto, né? Mas não foi ruim, foi um empate bom que a gente conseguiu. Um empate difícil, mas com gols arranjados lá no final do jogo. Sei quem lembra, a gente consegue 2 gols ali de cruzamento, bola que sobra pro Marcos Leonardo fazer, então já não foi aquelas coisas. Aí a gente vai para outra partida que é Santos e Independente. O Independente com 2 jogadores expulsos consegue dar uma baita pressão no Santos e o melhor jogador em campo é o João Paulo. Preocupante, né? Mas aí a gente pode ir para a Copa do Brasil. E na Copa do Brasil o Santos mete um 4-0 no Juazeirense. Quem vê isso aqui acha que foi um jogo incrível. Só que na verdade não foi não. O Santos começou a fazer gol a partir de 72 minutos numa bola aérea do Madison. Antes disso o Santos simplesmente estava jogando muito mal. Não muito mal, mas criando muito pouco. E ele não estava sofrendo com a Juazeirense, mas já tinha dado 2 chances claras por erros do Luiz Felipe e do Madison. Então basicamente a gente tem 2 grandes erros. E isso aqui já sendo um 4-0 meio enganoso. Depois a gente vai para essa vitória do Santos na Chapecoense, que também é enganosa, porque o Santos consegue fazer um gol até que cedo, aos 43 do primeiro tempo, 43 mesmo do primeiro tempo. Mas não é uma coisa lá muito legal não. É um gol bem meia boca, que é um gol de pênalti, achado, e é isso que a gente tem. Somente isso. Depois a gente vai para Santos e Juazeirense, onde o Santos perde para Juazeirense. Pro humilde time da Juazeirense, o Santos perde. Sendo que o melhor em campo, segundo o próprio site, foi o Ivonei, que quase não joga. Cara, foi um jogo bem complicado pra gente falar do Santos, viu? Bem complicado mesmo. Pode ver que todas as notas foram muito baixas, cara. Meu Deus. E aí a gente chega no último jogo, Santos e Corinthians. Um jogo que teve 2 gols anulados do Corinthians. O primeiro sendo um impedimento milimétrico por causa de um erro do Luiz Felipe. E de novo um Santos que pouco conseguiu criar e só sofreu. O Santos quase não deu chute no gol e quase não criou chances. Na verdade não criou chances. E só ficou sofrendo bola lá atrás de um time muito ruim, com todo respeito ao do Corinthians. É complexo. É uma rotina de jogos que o Santos parou de jogar bem. Se a gente for pegar aqui a data, vamos ver. O último jogo que o Santos realmente jogou bem, que foi Santos Independente, foi dia 15 de julho. Vai fazer um mês que o Santos não joga uma partida que realmente convence o torcedor. E para isso não deixar de ser preocupante, a gente começa a perceber os nossos próximos jogos, que são basicamente contra Libertad, na quinta-feira, Fortaleza, no domingo, depois a gente tem de novo Libertad, Internacional, Flamengo e aí acabamos com Cuiabá. Vamos lá. O Santos tem dificuldade com times que se defendem, então contra o Cuiabá é um problema. E contra times que estão jogando pra cima, o Santos também não está indo bem. A prova disso é o próprio Bragantino e o próprio Independente. O Santos não está conseguindo se encontrar no ataque, nem conseguir coordenar ataques que sejam de fato favoráveis. Parece que até que com a saída do Caio Jorge o ataque quase que morreu.
E isso se preocupa mais ainda, preocupa muito mais a gente quando a gente pensa nos jogadores com o Diniz. Acontece com o trabalho tático do Diniz, que envolvia muitos passes e um jogo bem construído, que foi o que a gente viu lá com o Santos Independente, a gente viu com o Santos Atlético Paranaense, com o Santos e São Paulo. Esse trabalho sumiu. Parece que simplesmente o time joga mais por cruzamentos. Se a gente for pegar os últimos jogos do Santos, a gente vai ter um cenário bem alarmante. Aqui, beleza, a gente ganhou com bola por baixo. Ganhamos com cruzamento, cruzamento, cruzamento. Só cruzamento, né? Perdemos, mas foi só cruzamento. Aqui foi cruzamento. Aqui foi cruzamento. Aqui o Santos perdeu cruzando, enquanto o Corinthians empatou cruzando. Basicamente, as últimas vitórias foram pouquíssimas, para não falar nenhuma, construída com bola por baixo e estratégia e a tática mesmo do Diniz. Foi simplesmente cruzamento e bola alçada na área que uma vez ou outra dava certo e, como a gente pode ter visto, na maioria delas deu errado. Ou saímos com empate ou com uma derrota. Isso mostra que o trabalho tático do Diniz decaiu bastante nas últimas rodadas. Foi um trabalho que deixou bastante a desejar e que às vezes nos assusta por parecer que ele perdeu a mão. Parecer que ele abriu mão da própria filosofia para tentar criar alguma coisa nova, mas está criando um estilo de jogo que é bem pior do que quando a gente jogava usando a filosofia dele. Para acabar, a gente ainda pode ressaltar os jogadores que caíram de produção. Gabriel Pirani, que até tinha brilhado contra o Atlético Paranaense, e no começo do ano, na mão do Holland, que não foi um técnico que teve uma grande passagem aqui, brilhou contra o Cerro Porteño e estourou contra o São Lourenço. Agora, é bem difícil ver esse cara em campo. Tá jogando muito, muito mal. Marcos Guilherme já decaiu bastante na sua qualidade, sendo que ele mexe bastante, tem bastante variação dentro de campo, mas de uma forma bem desorganizada. O Lucas Braga até agora parece não ter confiança para ir para cima dos espaços e atacar os espaços que tanto lhe fizeram bem. Marcos Leonardo, que com o próprio Holland brilhou, ainda não achou o espaço, também nem sequer recebeu bolas para tentar achar. No meio de campo, a gente pode falar que o Sanchez está fazendo uma função de 2 ou 3 jogadores muitas vezes e com o físico dele não está aguentando. Giamota voltou a ser um jogador burocrático que não erra, mas também não acerta. Acaba muitas vezes não fazendo diferença. E o Camacho, que tão bem começou, tá bem ainda, na minha opinião, mas já não é aquele cara. Nas laterais, Matson já mostra por que era reserva de Pará. Falhas técnicas e falhas de marcação contra o Corinthians mesmo, um belo exemplo, onde foi uma avenida pelo lado direito do Matson e ele até teve que cortar uma bola milimétrica, que foi aquele pênalti lá que foi marcado e depois tirado pelo VAR. Felipe Jonathan na pior fase da carreira, uma situação calamitosa, que tomou um baile do Ian da Série D e agora também do Gustavo Mosquito, que já era esperado. Kaique talvez seja um dos poucos que se salvem. Tá indo bem, nas últimas partidas até tem melhorado, contra a Juazeirense mostrou um trabalho razoável, contra o Corinthians um trabalho muito, muito bom. Agora, Luiz Felipe novamente volta a decair, mais pela lentidão e por característica, mas que já não combina com o estilo do Diniz, que também não está funcionando. Afinal, o time não para de cruzar. Então a zaga joga adiantada absolutamente por motivo algum, já que o Santos sempre tem minoria numérica dentro da área. No gol, o João Paulo é quem mais cresceu. Isso preocupa, porque se o goleiro cresceu tanto, quer dizer que alguma coisa está bem errada. Então, bom, minha avaliação sobre esse trabalho do Diniz da rodada 7 até a 15 é ruim. É um trabalho médio para ruim, que não vou falar horrível, nem ruim mesmo, mas vou falar de mediano para ruim, porque afinal os números de derrota e de vitória são iguais, os de empate são iguais, ou seja, seria um trabalho mediano. Mas avaliando por dentro, a gente vê que está um trabalho bem deixando a desejar. Por isso, seria um trabalho intermediário para ruim. No entanto, se a gente juntar, é claro, com a avaliação inicial, a gente vai ver que vai dar um trabalho exatamente mediano. E por isso que eu falo, não podemos ainda pedir a demissão de Diniz. Até porque a gente não tem muitas opções de técnico no mercado, principalmente a gente pensar no mercado brasileiro. O Santos já deixou claro que não vai pagar mais de 200 mil reais para um técnico. Vou dar um exemplo, BKSS, quando estava vindo para o Santos, talvez, né, e veio o Ariel Holan, ele falou que aceitava reduzir o seu salário ao máximo. E o máximo naquela época era 400 mil. Ou seja, o dobro do que o Santos aceita pagar. É um pouco triste, é um pouco complicado, mas infelizmente é a situação do nosso time. Eu acredito, minhas expectativas neste momento é que o Diniz seja o técnico que vai ficar nesse ano, espero que fique até 2021, e não vai deixar o Santos cair. Por essa análise que eu fiz, eu acho que o Santos não vai cair com o Diniz. Porém, também não é um técnico que vai levar a gente a nada e pode estar quebrando alguns potenciais
diamante que o Santos teria. Por isso, na minha avaliação, ano que vem, no máximo, ou assim que o Santos conseguisse 45 pontos no Brasileiro, tinha que mandar o Diniz embora. Uma avaliação no momento, tá? Pode ser que depois mude totalmente. Mas com esse momento, tinha sim que mandar o Diniz embora e trazer um outro técnico para reelaborar o projeto e reaproveitar as bases, reaproveitar o time que tem e tentar melhorar a campanha do time do Santos, tá bom? É isso, meus queridos. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que viu esse vídeo até aqui. Muito obrigado. Peço a inscrição no canal, também seu comentário e seu compartilhamento. Vocês são incríveis pelo apoio que tem me dado. Também podem me seguir aqui no meu Instagram, tá os links aqui na descrição. E também no Twitter, que eu tô usando cada vez mais, né? Tem meu canal secundário também, que é mais de comédia e animes, também. Tá aqui, também na descrição, tá bom? É isso aí, meus amigos. Muito obrigado por esse vídeo. E agora eu fui.